Será que você urina muitas vezes à noite por produzir muita urina ou porque sua bexiga não consegue encher direito? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre a diferença que faz com que os pacientes urinem muitas vezes durante a noite. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e ative as notificações. Essa queixa do paciente urinar muitas vezes durante a noite é muito procurada aqui no nosso consultório. E esse problema faz com que os pacientes piorem em muito a sua qualidade de vida. Pense você, se você tiver que urinar muitas vezes durante a noite e for um paciente idoso, o que acaba acontecendo nessa situação? Você, além de não dormir direito por ter que urinar muitas vezes durante a noite, você está constantemente exposto a risco de quedas e até mesmo de, por sonolência excessiva, também sofrer um traumatismo ou até mesmo um ferimento maior no momento que se desloca da sua cama em relação ao banheiro. Então, esse problema, ele geralmente atinge pessoas de mais idade e é uma causa muito grande de problemas que fazem com que essa sua vida fique muito prejudicada por conta disso. Mas, como que pode acontecer que o paciente produza mais urina durante a noite? Então, ou que tenha que urinar mais vezes durante a noite? Então, basicamente, acontecem dois mecanismos para que isso aconteça. Ou o paciente ele realmente produz muita urina durante a noite, que nós chamamos de poliúria noturna, ou o paciente tem um quadro de noctúria, que ele produz essa urina por conta que a sua bexiga ela não consegue encher direito e o paciente, mesmo não estando com a bexiga cheia, tem que ir mais vezes ao banheiro por conta disso. Então, a gente tem que pensar isso como a autonomia de um tanque de um carro. Então, esses pacientes que têm poliúria noturna, eles vão urinar de tanque cheio. Então, a bexiga ela enche completamente e o paciente, por conta que ele produziu muita urina, ele acaba tendo que ir urinar nesse momento. O outro paciente que tem somente noctúria, que tem que urinar mais vezes, mas não encheu toda a bexiga, então ele nunca chega à capacidade máxima da sua bexiga, como um tanque de um carro meio cheio, e já aciona a vontade de fazer xixi. Então, mesmo a bexiga não estando cheia nessa situação, o paciente tem vontade de fazer xixi, mesmo que a bexiga não esteja completamente cheia. Então, como que a gente tenta diferenciar esta situação? Então, a caracterização, a gente vai fazer o que a gente chama de um diário miccional. O que é isso? Então, a gente vai pedir para o paciente, geralmente 3 a 4 dias que o paciente realize isso, tudo que o paciente ingerir e tudo que o paciente fizer de xixi durante esses 3 dias. Então, o paciente vai anotar a hora que ele ingeriu qualquer líquido e a hora que ele fizer xixi. Não só a hora, bem como a quantidade de xixi que ele também vier a fazer e a quantidade de líquidos que ele vier a tomar em cada horário do dia. Então, com isso, a gente vai saber o quê? Quantas vezes que esse paciente está acordando durante a noite. Se ele acordar mais que 2 a 3 vezes durante a noite, já se caracteriza uma anormalidade. E, a partir disso, do volume de urina que esse paciente vai fazer xixi a cada vez, a gente consegue saber se ele fez xixi com a bexiga cheia ou com a bexiga pela metade, ou até menos que isso. Então, se o paciente ele vai fazer xixi e urina cerca de 300 ml a cada xixi, então significa que ele está com a bexiga cheia. E se ele faz
uma quantidade menor de urina nessa hora, então 50, 100 ml, ele costuma fazer xixi com a bexiga meio vazia. Então, nessas horas a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, a poliúria noturna acontece o quê? Quando essa produção de urina durante a noite excede de 20 a 30% a urina produzida ao longo de todo o dia. E a noctúria, esse paciente ele produz uma quantidade inferior de 20 a 30%. Então, ele urina mais vezes, mas em menores quantidades do que 20 a 30%. Então, quais que são as condições que podem fazer com que o paciente produza muito mais urina durante a noite? Então, certas condições como problemas nos rins, problemas nefrológicos, um problema de insuficiência renal, problemas de insuficiência cardíaca, então o paciente tem o coração fraco, ele também tende a acumular líquidos e durante esses líquidos ao longo do dia. E quando ele for se deitar, essa urina vai ser produzida em excesso. A apneia obstrutiva do sono, então o paciente é aquele paciente que ronca muito e que para de respirar enquanto dorme. Então esse paciente também tende a produzir mais urina durante a noite. E também não podemos esquecer que pacientes que tenham edema, que tenham inchaço nos membros inferiores, seja por problemas de varizes ou até mesmo por problemas no coração, ao eles deitarem esse inchaço, ele retorna para o coração e faz com que se produza mais urina durante a noite. Então eles excedem essa quantidade de 20 a 30% de urina produzida e vão urinar muito à noite, fazendo com que eles tenham que acordar mais vezes. Por outro lado, existem aqueles pacientes que cada vez que vão fazer xixi, eles produzem pouca urina. Então, a bexiga, ela era como se estivesse irritada. Então, qualquer condição que possibilite a irritação dessa bexiga, faz com que esses pacientes, eles tenham esse tipo de problema. Então, mulheres que, por exemplo, usem muito álcool, abusem da cafeína, de energéticos, podem ter essa situação. Homens que por conta da sua próstata crescida, essa próstata esteja trancando a saída do xixi, essa bexiga também pode ficar irritada por conta disso. E também outras situações que prejudiquem o adequado esvaziamento da bexiga, são condições que fazem com que os pacientes eles tenham que urinar mais vezes durante a noite. Então, como que é o tratamento para essas condições? Então, existem as medidas gerais, que é a restrição de líquidos, principalmente quando o paciente for dormir, restrição de álcool, cafeínas e energéticos, principalmente durante a noite, e também existem medidas de alteração do ambiente que esse paciente vive. Então, deve-se deixar o caminho desobstruído a fim de evitar possíveis quedas entre a cama e o banheiro que o paciente vá se dirigir, para evitar que ele caia nesse trajeto quando ele for ter que urinar, quando ele for ter que levantar para fazer xixi. Então, essas são as medidas gerais que servem tanto para poliúria noturna, que é aqueles pacientes que produzem muita urina durante a noite, e para aqueles pacientes que não produzem tanta urina assim, mas a bexiga está irritada, fazendo com que eles urinem mais vezes. E as medidas que são direcionadas para cada tipo de problema. Então, se esse paciente ele produz mais urina durante a noite, deve-se corrigir os problemas que ele tem. Então, deve-se tratar a insuficiência cardíaca, deve-se tratar os problemas nefrológicos dos rins que eles têm, deve-se tratar um quadro de diabetes descompensado que está fazendo com que ele produza mais urina durante a noite, quando ele não deve produzir nessa hora. E sabe-se que pacientes mais idosos, principalmente acima dos 65 anos, eles têm um prejuízo da absorção de água pelos rins, fazendo com que eles produzam mais urina, mesmo que não tenham essas doenças associadas. E nesses casos nós podemos dar um medicamento que é a desmopressina, que é a vasopressina, que ela atua fazendo com que o rim absorva mais água, fazendo com que, por isso, o paciente produza menos urina durante a noite. E no outro lado dos pacientes nós devemos tratar
as causas que estão irritando a bexiga do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem uma próstata crescida e está trancando a saída da urina, deve-se dar medicamentos que promovam a facilitação da passagem da urina, que relaxem essa próstata ou até mesmo diminuam o tamanho da próstata, facilitando a saída da urina. Ou se mulheres que têm conta que a bexiga fica irritada por algum motivo, que ela se contraia mais vezes durante a noite, deve-se dar um medicamento que diminua essas contrações, fazendo com que essa paciente venha a urinar menos vezes durante a noite, melhorando assim a sua qualidade de vida. Então, nesse tratamento, o diário miccional, que é aquela anotação que se faz de tudo que você ingere, que você toma e tudo que você faz xixi nos horários que você faz isso, é a parte fundamental para tentarmos descobrir se você está produzindo muita urina durante a noite ou se você, mesmo produzindo uma quantidade normal de urina durante a noite, tem que urinar mais vezes por conta que a sua bexiga esteja irritada enquanto você dorme. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.